Olá pessoal, bem-vindos ao nosso aprendizado de Engenharia Eletrônica com Multisim e Maticad. A ideia inicial é começar pela análise de circuitos. E na aula de hoje a gente vai iniciar essa análise de circuitos com um circuito DC usando o método das malhas, tá? Ou análise de malhas. Nós vamos usar o Multisim e o Maticad, que vai dar suporte matemático. Multisim é onde nós vamos fazer as simulações. Então eu vou montar o circuito, é o primeiro passo. Venho na biblioteca de componentes, fonte DC, escolho a fonte, coloco no circuito, adiciono um ponto de referência e na biblioteca de elementos básicos vamos pegar os resistores. Eu vou usar o processo copia-cola. Parece mais rápido. Clicando com o botão direito, tem a opção de girar. Então eu vou girar 90 graus. E dessa forma, eu posso montar e a partir de agora fazendo as conexões. A net 0 ela está aterrada. E finalmente eu termino as ligações. O próximo passo é colocar os valores. Então, suponha 30 volts na fonte de alimentação. O resistor R1, um resistor de 3 ohms. O resistor R2, 6 ohms, enquanto que o R3, 12 ohms. Valores já foram colocados. O objetivo aqui de usar o método de análise de malhas é determinar as correntes que circulam nessas malhas. Então vamos determinar as correntes no circuito como o primeiro passo. Vamos continuar. Então, nós temos o circuito montado. Eu coloquei aqui um arranjo do sentido das correntes e quais as correntes que a gente precisa encontrar. Então as correntes de malha são I1 e I2. Pretende-se determinar a corrente 3, que é a corrente que circula no resistor R3. Consequentemente, a tensão sobre ele e a potência dissipada nesse resistor. Vamos usar o Maticad para o cálculo dessas correntes. Vou colocar o circuito aqui. O Maticad já está aberto aqui. E acredito que vai dar para conciliar as duas telas por enquanto. Primeiro passo é colocar aqui os dados do problema. Então, os dados. Os valores. Nós temos uma fonte de alimentação DC. Talvez assim seja melhor. Tá. V1 com 30 volts. R1
3 ohms. Vamos inserir uma unidade, que é a unidade de resistência, ohms. Ctrl C, Ctrl V. O Maticad está me alertando que já tem uma expressão definida como R1. Vamos colocar R2, 6 ohms. Finalmente, terceiro resistor, R3, 12 ohms. Alinhar todo mundo, fica mais fácil da gente ver. Pronto. Temos os dados. Ok. Talvez você se pergunte por que estou usando o Maticad. Veja, estudantes de engenharia são obrigados a estudar matemática, física e outras disciplinas na área de ciências. O objetivo do aprendizado dessas matérias é aplicar esses conhecimentos na solução de problemas. Não se surpreenda se eu lhe disser que a maioria das possíveis soluções dos problemas ele está na matemática e não na simples compreensão da teoria. Muitas vezes, a grande dificuldade de se usar corretamente certos princípios matemáticos dificulta a solução desses problemas. Portanto, não jogue fora os seus livros de ciências exatas. Eles te darão o suporte e nos momentos de dúvida recorra a eles, certo? O método da análise de malhas que nós vamos usar para analisar esse circuito, ele requer o uso de algumas leis. Dentre elas, a lei de Ohm, que de forma resumida diz que a queda de tensão num resistor é o produto entre a resistência e a corrente que circula por ele. A próxima é a lei das tensões de Kirchhoff. A lei das tensões de Kirchhoff, ele diz que a soma algébrica das tensões em uma malha fechada, essas tensões elas podem variar desde uma fonte denotada como V1 até N fontes de tensões, N resistores. Então a soma algébrica dessas tensões numa malha fechada é igual a zero. Próxima lei é a lei das correntes de Kirchhoff. Na lei das correntes de Kirchhoff nós temos uma situação parecida. A lei das correntes de Kirchhoff diz que a soma algébrica das correntes que chegam e que saem de um determinado nó, a junção dessas dessas trilhas aqui, então, a soma algébrica das correntes que chegam e que saem desse nó é igual a zero. Por que essa soma algébrica? Denota-se que as correntes que chegam têm o sinal positivo. As correntes que saem
sinal negativo. Então essa soma algébrica é igual a zero. Se no final aquela incógnita, aquela corrente que você está calculando, ela tiver um sinal negativo, é porque ela está no sentido contrário àquele que você adotou. E essa questão de adotar o sentido das correntes é fundamental na análise de malha. Nós temos aqui a corrente 1 no sentido horário, corrente 2 também no sentido horário. Eu adotei esse sentido das correntes, pode ser que não seja esse. Se o sinal for contrário, se o sinal for negativo, significa dizer que o sentido que eu adotei está errado, no sentido contrário. Mas enfim, o importante é você seguir sempre um dado sentido, aquele que você escolheu. Então vamos montar as equações para análise desse problema. Vamos usar a lei de Ohm e a lei das tensões de Kirchhoff. Malha 1, corrente U e 1 circulando. Somatório das tensões na malha fechada é igual a zero. Bom, primeira tensão é a queda de tensão no resistor R1, lei de Ohm. Então nós temos R1 vezes I1 é a queda de tensão no resistor R1 mais a queda de tensão no resistor R3 está na malha 1, R3 vezes corrente 1 circula por ele, menos R3 vezes corrente 2 circulando ao contrário da corrente 1. Perceba que o resistor R3 ele divide duas malhas. Por isso, a corrente que passa por ele é tanto I1 quanto I2. Então, ele aparece duas vezes nessa primeira equação, exatamente por causa disso. Para fechar a malha, temos menos V1 igual a zero. Então, essa é a lei de Kirchhoff aplicada à malha 1. Na malha 2, fazia a mesma coisa. Então, nós temos R2, pode acompanhar, vezes I2, mais R3 vezes I2 menos R3 vezes I1 é igual a zero. Somei todas as tensões. Veja que R3 aparece aqui somando I2 e subtraindo I1. O sentido da corrente na malha 2 é sentido horário. Muito bem. A minha incógnita é I1 e I2. Eu preciso encontrar as correntes de malha. Vou colocar I1 e I2 em evidência. Então aqui I1 está multiplicando R1 e R3. Então, I1, corrente 1, está multiplicando R1 mais R3.
menos I2, que está multiplicando R3. Isso é igual a tensão V1, que passa para o segundo membro com sinal trocado. De forma semelhante, colocar em evidência a equação da malha 2. Então, vou ficar com I1, que vai multiplicar. Aliás, aqui, nesse caso, I1 já é negativo, né? Menos R3 I1. Então, menos R3 I1, eu vou ter menos I1 vezes R3 mais I2, que multiplica R2 mais R3. Isso é igual a zero. Muito bem. Preciso determinar as correntes I1 e I2. Chegamos a um sistema de equação, duas equações, duas incógnitas. Vamos colocar em forma de matriz. Colocar esse sistema em forma de matriz fica mais fácil de resolver o problema. Então nós temos uma matriz do tipo 2×2. Veja que aqui, colocar esse sistema de equação na forma de matriz, ele tem que respeitar a lei de Ohm. E a lei de Ohm diz que o produto da resistência pela corrente é igual à tensão. Então nós vamos pegar o produto das resistências, ou seja, o produto da matriz das resistências, e a matriz da resistência é chamada matriz dos coeficientes, aqui nesse caso, R1. Melhor copiar e colar. Pega aqui os coeficientes. R1 mais R3, menos R3. Menos R3 aqui também. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. O que eu estou fazendo? Essa coisa de copiar cola. Cuidado para não... Pronto. Temos aqui a matriz dos coeficientes vezes as incógnitas I1 e I2. Então nós temos I1 e I2, duas linhas, uma coluna. O produto da matriz das resistências pela matriz das correntes é igual à matriz das tensões. As tensões nós temos V1 e 0. Pronto, colocamos na forma de matriz. Desde que eu tenha a matriz dos coeficientes e a matriz das constantes, é fácil encontrar a matriz das incógnitas. Então a matriz das incógnitas vai ser igual. Eu vou usar já uma função pronta. O Mathcad tem inúmeras funções para inúmeras situações. No caso de solução de sistema de equação, existe essa função isolve. E a notação é
parênteses M e V, onde M é a matriz dos coeficientes e V é a matriz das constantes. Essa notação, o MATCAD retorna um vetor x, que é a solução do sistema linear de equações na forma mx igual a v. Eu vou inserir essa função. Primeira matriz, Ctrl C, é a matriz dos coeficientes, Ctrl C. Segunda matriz é a matriz das constantes. Então, dadas a resistência, dadas as tensões, eu posso achar as correntes. E o MATCAD já encontrou. Por quê? Porque esses valores de R e V já foram definidos lá nos dados de entrada. Ok? Então, agora, a corrente 1, 4,286 amperes. E a corrente 2 é igual a 2,857 amperes. Calculei as correntes de malha, I1 e 2. Falta determinar I3. Vamos usar a lei das correntes de Kirchhoff neste nó dos resistores. Então, nós temos, pela lei das correntes de Kirchhoff, I1 chega no nó. I1 é positivo. I2 sai do nó. I2 é negativo. I3 também sai do nó, nesse sentido. I3 também é negativo. E a soma dessas algébricas, de todas essas correntes que chegam e que saem desse nó, é igual a zero. Isso é o que diz a lei das correntes de Kirchhoff. Desta equação, é fácil você perceber que I3 ele vai ser igual a I1 menos I2. Ops, espera aí, alguma coisa deu errado aqui. Tá, I1 menos I2. Pronto, já está calculado. E eu vou só mostrar agora quem é I3. É igual a 1,429 amperes. Qual a tensão sobre o resistor R3? Eu chamo de V3. V3 vai ser definido como sendo R3 vezes I3, lei de Ohm. Então, V3 é igual a 17,143 volts. Qual a potência dissipada pelo resistor R3? P3. A potência dissipada vai ser o produto da tensão no resistor R3 pela corrente que circula por ele. Já vou colocar igual aqui. Então dá 24,5 watts. Outra forma de determinar a potência dissipada no resistor R3, eu vou colocar outra notação para o MATCAD não reclamar, que é a resistência do resistor R3 multiplicado pela corrente que circula por ele elevado ao quadrado. É igual a 24,49 watts. Certo?
Bom, vamos lá. Voltar para a simulação agora. Vamos colocar um amperímetro para calcular I1. Outro amperímetro rápido. Calcular I2. Um terceiro. Vai calcular I3. Vai ficar aqui, tá? 3. Vou botar aqui. E eu vou rodar o multisim. Sim, já está rodando. Vamos botar aqui o Mathcad. Checar os valores. I1 4.29 e 1.4286. Na verdade, há uma aproximação, porque aqui a definição são duas casas e nós temos uma definição de 3 casas. Então, I2 2.86, 2.857 e 3 1,43 aproximadamente aqui, 1,43. Para determinar a tensão e a potência, pega um multímetro ou um medidor de tensão e um wattímetro para medir a potência. Então vamos checar. Tensão 17.143, botou 17.1 e a potência 24.5 watts, 24.5 watts. Ok? Muito obrigado e até a próxima.